versículo 51. Mateus 27, 51. E diz assim: e eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Amém? Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço pela oportunidade, Senhor, de poder tentar ser um instrumento aqui na terra hoje. Que a tua palavra, Senhor, entre em nossos corações e nos transforme, Senhor, em novas criaturas, à imagem e semelhança de Cristo. Porque nós precisamos, Senhor, nascer de novo, mudarmos de dentro para fora, para podermos enxergar o teu reino. E enxergando o teu reino, podemos adentrar no teu reino e fazer parte da tua mesa, Senhor, como assim o Senhor nos ensina. Então, em nome de Jesus, Senhor, te agradeço, Pai, te peço, fica conosco, Senhor. Teu Santo Espírito é bem-vindo. Que venha nos brindar, Senhor, como já nos brindou com a sua presença aqui essa noite. Então, em nome de Jesus, é o que eu te peço, Senhor, e te agradeço. Amém e amém. Os irmãos podem se sentar. Hoje eu quero fazer uma surpresa, que eu vou chamar duas pessoas aqui na frente. Eu gosto de fazer surpresa porque as pessoas ficam assim, temerosas. Uma delas é o Carlos e a outra é o Jordan. Vocês veem aqui em cima. Eu não conhecia esse termo, aprendi com essa igreja aqui. Né? Pode subir aqui. Eles chamam isso de quebra-gelo, né? Mas eu vou aproveitar a palavra para usar essa brincadeira aqui, que é uma brincadeira séria. É um exemplo. Vocês entraram, eu não sei porquê, você resolveu deixar a sua casa para ele, em vida, tá? Só que ele só vai poder pegar a sua casa depois que você morrer. Você vai fazer um testamento, certo? Então está aqui, testamento. Nunca assine nada em branco, tá? E você fez o testamento. Não foi o testamento. Só que aí um belo dia a Ana orou a Deus e falou assim: isso aí não é de Deus, não. Você acha que você está enganado? E aí você chega para o Jordan e fala assim: Jordan, esse contrato que nós fizemos está rescindido. Eu tive um problema com a minha esposa e o contrato está rescindido. Como você rasga esse contrato? Pode rasgar. Pode rasgar. Bom, vocês prestaram atenção? Vou fazer outra vez agora com o Carlos. Rasga o contrato. Guardaram essa imagem? Agora eu vou mostrar para vocês por quê. Toda vez que alguém tem um contrato com alguém e esse contrato é rescindido e o contrato é rasgado, ou ele é rasgado assim, ou ele é rasgado assim, certo? Vocês já viram alguém rasgar o contrato assim, ó? Não? Deus, o que ele fez? Quando Jesus lá do alto da cruz, o Novo Testamento é feito por um herdeiro, porque ele falou assim: quem vê a mim, vê o Pai. Então o Novo Testamento é feito por um herdeiro direto. Se
quem vê ele, vê o Pai, ele estava representando diretamente o Pai, com a autoridade do Pai. Então, quando ele levanta o cálice, ele fala: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que beberdes em memória de mim, é porque ele estava assinando um novo testamento. E quando lá do alto da cruz, ele diz assim, ó: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E ele diz lá do alto assim, ó: Tetelestai. E ele expira, e ele morre. O véu do altar, como eu li aqui, é rasgado de alto a baixo. Glória a Deus. Porque rasgou-se o Antigo Testamento, porque foi assinado um Novo Testamento, e o testador que deixou esse testamento morreu na cruz do Calvário. Glória a Deus. Para explicar para vocês que vocês fazem parte de uma nova aliança, e quando Jesus morre na cruz, vocês se tornaram co-herdeiros em Cristo, co-herdeiros do reino com Cristo. E quando eu vinha para cá, eu preparei uma mensagem, pensei, pesquisei tudo. Aí antes de vir para cá, eu fui orar e Deus falou assim: não é nada disso aí, não, que eu quero dizer. Eu falei: é sério? Mas já é quase 6 horas. Mas não é nada disso que eu quero dizer essa noite. Ele disse para mim que quer que eu diga a vocês que Ele tem uma aliança com vocês. Ele tem uma aliança com vocês. Vocês perderam a oportunidade de dar glória a Deus. Sabe por quê, irmãos? Passe o que passar, assim como Jesus Cristo passou uma dificuldade tremenda, a ponto de dizer assim: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas, se não for possível, que seja feita a tua vontade. Então, quando ele assina o testamento e nos torna co-herdeiros, e ele chega a dizer para os discípulos: não nos chamo mais de servos, mas de amigos. E os amigos conhecem o pensamento. Então, quando ele diz isso, ele está falando assim: eu vou dizer para vocês o que vai acontecer. E ele diz o seguinte: ele diz o seguinte: podeis fazer o que eu faço, e coisas maiores ainda. Só que para que tudo isso possa acontecer com vocês, vocês têm que nascer de novo. Vocês têm que mudar de dentro para fora, se tornar outras pessoas, para que vocês possam ver o reino, e vendo o reino, entrar no reino. Então tem algumas pessoas que entraram por essas portas essa noite e estão falando assim: mas Senhor, está difícil, eu venho na igreja, Senhor, eu participo dos cultos, mas eu não vejo nada acontecendo. Você pode não estar vendo, mas Deus está trabalhando por trás, nos bastidores, e Ele está mudando a sua história. Então está difícil, chora, geme, ora, louva, faz igual aquele hino que é do meu tempo. Não vou falar que é do tempo de ninguém aqui hoje, mas do meu tempo. Está chorando, louve. Está sofrendo, louve. Precisando, louve. Sabe por quê? Porque Deus, Ele está vendo o que você está passando, mas está reconhecendo que Ele está trabalhando. E Ele está trabalhando aqui na vida de muitas pessoas. Pessoas que estão sofrendo no trabalho. Pessoas que estão sofrendo com doenças. Pessoas que estão sofrendo com problemas em casa. Pessoas que não estão vendo o futuro. Pessoas que estão a ponto de desistir. Não desista. Deus trouxe você aqui hoje à noite para falar para você o seguinte: eu tenho uma aliança com você. Eu que te sustento. Eu sei o que você passa. Eu sei os seus
choro na madrugada. Eu sei quando você acorda e tem que trabalhar e você não tem vontade. Eu sei que muitas vezes o pecado está à sua porta e você resiste. Eu sei que você está tentando e eu sou contigo, diz o Senhor dos Exércitos para você. Então não se engane que foi fácil para Jesus. Às vezes a gente olha para o filho da gente e fala assim: nossa, coitado, está sofrendo. Aí um dia desses eu olhei para o meu filho e falei: nossa, meu filho está sofrendo tanto. Aí Jesus falou assim: o meu sofreu mais e eu não fiz nada, porque ele tinha que passar por aquilo. E eu entendi que muitas vezes a vida vai lhe trazer situações que não é o inimigo. A vida vai lhe trazer situações que vão fazer você sair da zona de conforto. A vida vai lhe trazer situações que vão fazer você se mexer. A vida vai trazer situações que vão fazer você pensar. Mas eu não sei por onde começar, mas você tem que tentar. E se você não encontra a resposta em lugar nenhum, é porque você está procurando um lugar errado. A resposta está na Bíblia. Quando você lê a Bíblia e você ora, Deus ele vai te intuir, ele vai falar com você. E tem muita gente que faz isso e ainda tem a coragem de dizer assim, ó: do nada alguém me ligou. Do nada? É sério? Pessoal da JX aí, do nada um sujeito me ligou e quis fazer um aporte de 100 mil. Do nada? É mesmo? Do nada alguém me liga para pedir um orçamento, para eu fechar um negócio. É sério? Do nada? Será que as pessoas não conseguem fazer a ligação de que Deus se utiliza de pessoas, assim como fez com os amigos de Jó, para abençoar a vida de Jó, se utiliza de pessoas para abençoar a sua vida, e muitas vezes você nem é grato? Será que você tem visto isso? Será que quando o seu carro quebra, na hora de trabalhar, você começa a xingar, falar agora, vou chegar atrasado? Ei, querido ou querida, pega o telefone, manda mensagem para o seu chefe, explica a situação, porque às vezes Deus está te livrando de um acidente e você não está sendo grato. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Sabe o que é bom ânimo? Ânimo vem da palavra alma, ânima. É você trazer um ânimo do fundo da alma e resistir, mesmo que, como diz o hino também do meu tempo, né? Porque não tem ninguém aqui para me contar para falar do tempo do Carlos. Quando tudo diz que não, uma voz me encoraja a prosseguir. Sei que não estou só. E muitas vezes, quando você achar que está só, lembre-se de que tem um Deus que tem uma aliança com você. Tem um Deus que está preocupado com você, mas Ele se utiliza de situações da vida para te transformar e ao mesmo tempo para te abençoar, e usa outras pessoas. Deus não desperdiça nada, nem um momento, nem um instante. Esses dias eu estava vendo, e acho que até mandei no grupo da escola bíblica, um rapaz muito bem intencionado que falou sobre os 4 cálices. Vocês sabiam que na Santa Ceia foram utilizados 4 cálices? Alguém sabia? Aqui? Eu também não. E um rapaz colocou isso na internet, e ele disse que foram usados 3 cálices, e Jesus deixou de usar o 4º. Eu falei: como assim? Aí eu fui ver sobre os cálices. O primeiro cálice,
primeiro cálice da santificação. Este cálice é bebido no início do Seder. Isso é uma tradição judaica. Tradicionalmente ele marca o começo da refeição, com bênçãos e santificação, preparando os participantes para o evento sagrado. Isso tudo na última ceia lá. O segundo cálice, o cálice do juízo. O segundo cálice está associado à recitação da história da Páscoa e a lembrança das pragas e libertações do Egito, e uma narrativa de julgamento sobre os opressores e libertação para o povo de Deus. O terceiro cálice é o cálice da redenção. Após a refeição principal, o terceiro cálice, chamado de cálice da redenção, é bebido. É significativo que Jesus tenha usado este cálice para instituir a Eucaristia. Ou seja, ele fez aliança, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Está em Lucas 22:20. Este ato simboliza a redenção através do sacrifício de Jesus, conectando a Páscoa judaica à redenção espiritual através de Cristo. Só que quando Jesus ele bebe esse cálice e faz a aliança, que é a que nós celebramos a ceia, eles saem e vão para o Monte das Oliveiras. Ele não toma o quarto cálice. E aí o rapaz diz que esse cálice é o cálice é o cálice que ele recusa a beber. Só que não. Eu fui estudar teologicamente e descobri que não. Quando Jesus não toma esse cálice, o quarto, ele já tinha assinado o testamento. Vocês concordam? O cálice da nova aliança no meu sangue, esse cálice da nova aliança no meu sangue, que ele queria rejeitar. Mas ele bebeu, ou seja, ele assinou o contrato. E quando ele diz lá na cruz, está consumado, ou seja, o contrato já está assinado, mas ainda não acabou. Tem um quarto cálice a ser bebido. E a representação do quarto cálice o quarto cálice, conhecido como cálice do louvor, é bebido no fim do Seder, Pessah, ou seja, da Páscoa. Ele simboliza a plenitude da promessa de Deus em tomar seu povo para si. No contexto da última ceia, há uma interpretação de que Jesus teria consumido este cálice, não teria consumido este cálice, deixando para ser completado no reino de Deus, simbolizando a esperança da consumação futura da segunda vinda de Cristo, em Mateus 26:29. E aí os irmãos vão entender. Ele bebeu os 3 cálices, e as pessoas acharam que ele estava rejeitando o quarto, mas ele estava rejeitando o terceiro. O Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, que era o cálice de sangue, de sofrimento. Mas ele bebe e deixa assinado o testamento, e morre na cruz e diz: está consumado. Ou seja, o testamento foi assinado, vocês são co-herdeiros em Cristo. Mas ele disse ainda, lá em Mateus 26:29, por isso que eu digo que Deus aproveita tudo. Digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que eu o beberei no reino de meu Pai. Digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que o beberei de novo convosco no reino de meu Pai. Será quando ele
celebrará o último cálice, o cálice do louvor, da plenitude de todo o projeto de Deus. É na segunda vinda dele, quando você for convidado à mesa, porque tem um lugar à mesa para você, porque você faz parte da aliança. Então não desista, não fique com medo, ore, busque, leia a Bíblia, faça com que ela te retrabalhe de dentro para fora, mudando o seu comportamento, mudando os seus pensamentos, fazendo que cada dia mais você se torne uma pessoa mais parecida com Cristo, porque os verdadeiros adoradores são aqueles que adoram em espírito e em verdade. E Jesus disse que Ele está à procura desses que o adoram em espírito e em verdade, porque Deus é espírito e a verdade é Cristo. Então, quanto mais você for parecido com Cristo, mais o seu louvor vai ser reconhecido por Deus, mais a sua adoração vai ser reconhecida por Deus. E não importa o que vier, quando você entender essa mecânica de reino, que quando você entra no reino, não importa o que venha, ainda que seja a morte, você tem uma certeza futura, porque você crê em Cristo. Está escrito que aqueles que creem em mim, ainda que estejam mortos, viverão. Essa é uma promessa para mim e para você. Então a morte te perturba? Não era para perturbar. Os problemas dessa vida te perturbam? Não eram para te perturbar. Podem te deixar aflito? Sim, Jesus Cristo falou que podem te deixar aflitos, porque é normal, nós somos seres humanos, mas há uma companhia. Deus, o nosso Deus, é um Deus relacional. Desde quando Ele mandou embora Adão lá do Éden, Ele não abandonou Adão, Ele continuou se relacionando com Caim, com Abel, com Abraão, com Isaac, com Jacó e com tantos outros. Só que as alianças, todas as alianças que Ele firmou com homens, se quebraram. Aí Ele falou assim: vou ter que resolver esse problema pessoalmente, vai lá, meu filho. Por isso que quando Ele diz: quem vê a mim vê o Pai, é o próprio Deus que veio até aqui. Sabe a história? Acho que eu já contei aqui, vou contar de novo. A história do aquário. O sujeito comprou um aquário, jogava comidinha lá para os peixes. Os peixes não entendem nada. De vez em quando tem alguém aí, joga comida. Lembra do maná que cai do céu? No deserto? De vez em quando alguém vem aí, joga uma comidinha, a gente ora, Ele responde, mas aí Deus decide, nessa alegoria do aquário, se transformar em peixe e nadar com os outros peixes. E aí o apóstolo João vai dizer: a vida estava nele, era bom andar com ele, era bom conversar com ele, era bom dormir com ele. Então o Deus que estava longe, o Deus relacional que estava longe, todos achavam que estava longe, começou a caminhar lado a lado com ele. Por isso que Ele disse: é necessário que eu vá, para que venha o Espírito Consolador. E Ele disse assim: estarei convosco até a consumação dos séculos. E não é muito tempo. Consumação dos séculos é muito tempo. Porque eu mesmo, estou na metade do século já. Daqui mais uns 35 anos ou 40, se Deus for misericordioso comigo, eu estou dizendo a Deus. E até a consumação dos séculos é muito tempo. Por isso que quando você ora e você chora,
existe um Espírito Consolador que intercede por você quando você não tem palavras. Sabe aquela história de Ana, que acharam que ela estava no fogo, bêbada? Quando você não tem o que dizer. E aí tem um outro hino que eu ouvi essa semana. Eu estou nostálgico, irmãos, não sei porquê. Tem um outro hino que eu acho que é Cassiane ou Eixa, quem manja mais é minha mulher. Que ela diz assim, ó: quando não há o que fazer e é muito forte a minha dor, levanto as mãos e louvo ao Senhor. Então, irmãos, quando não há o que fazer e for muito forte a sua dor, levante as mãos e louve ao Senhor, porque Deus, Ele não resiste a um coração contrito. Ele inclinou os seus ouvidos para nos ouvir. Irmãos, creiam. E para com essa conversinha, com esse mimimi de que eu vou na igreja, mas não acontece nada. Está acontecendo e você não está vendo. E é bem melhor que você não veja, porque se você visse, você ia chorar muito mais. Você ia ver o que estava preparado para você, que Deus, com a sua providência, te guardou. Então agradeça a Deus, tanto nas boas situações quanto nas situações ruins. Você vai ver que dentro de você vai estar nascendo uma nova criatura. Vai estar nascendo alguém que vai conseguir enxergar o reino. E os milagres começam a acontecer, as situações começam a mudar. Do nada, como alguns dizem aí, você recebe uma ligação. Do nada, alguém viu o seu currículo. Eu não sei porquê, mas eu decidi ligar para você. E as pessoas vivem replicando isso do nada, vírgula, até a página 2. Nós sabemos que é Deus se utilizando de pessoas, assim como fez com Jó, para abençoar a sua vida, para resolver problemas, para orar por você, no momento que você mais precisa. Então acredite, irmãos. Uma vez que você entrou por esse caminho, você não está sozinho. Não adianta querer chorar no quarto lá sozinho, sem a sua mulher ver, porque Deus está vendo. Eu estava indo embora aqui num culto, e uma irmã que nunca me viu, pegou na minha mão e falou assim: dizem que homem não chora. Aí eu falei assim, e ela falou assim: mas você chora muito. Eu falei: é verdade, é verdade. Ela falou assim: mas Deus está colhendo as suas lágrimas, não só as minhas, mas as suas também. Lágrimas que você chorou no passado, quando não tinha solução do seu problema, e você estava com o seu coração pesado, e hoje, depois que tudo passou, você utiliza o seu testemunho para abençoar outras pessoas que têm o mesmo problema que você. E assim Deus vai se utilizando da teia, dos irmãos, dos cordeiros em Cristo, aqueles que têm aliança, para transformar a vida de pessoas em novas criaturas, prontas para estarem lá naquele dia, porque tem um lugar na mesa para você. É isso, irmãos. Deus quer te transformar. Deus quer transformar a sua casa. Deus está te esperando com o último cálice. Não beberei do fruto da vida, até que beba novamente convosco no reino de meu Pai. Onde será apresentada um grande banquete, e você fará parte dele. É nisso que eu creio, é nisso que eu acredito. É por isso que eu choro mesmo, é
Por isso que eu louvo a Deus na dificuldade. Por isso que no momento que eu tenho para reclamar, eu falo: Senhor, eu não sei o que o Senhor está fazendo, mas glorificado seja o teu santo nome. Eu não sei o que vai acontecer, mas Pai, muito obrigado. Eu não sei por que está acontecendo, mas Senhor, louvado seja o teu nome. E assim nós vamos caminhando de vitória em vitória, de glória em glória. Não é um discurso triunfalista, é um discurso de sofrimento, e nós sabemos muito bem disso. Nós falamos de vitória, mas não existe vitória sem sacrifício. Olhando para Cristo, a gente vê que Deus não tem filhinhos, mimadinhos. Tadinho dele. Jesus ia passar por uma crucificação, falando: Pai, eu sei como é isso aí. Eu fui crucificado antes da fundação do mundo, eu sei. Só que agora passa de mim esse cálice. Houve um silêncio. Mas diz que os anjos foram socorrer Jesus. Mas o cálice ele teve que beber. O testamento ele teve que assinar. E o Antigo Testamento foi rasgado lá no altar do Santo dos Santos, lá no templo, rasgado de alto a baixo. Um véu que era um tecido grosso, tipo de um veludo vindo da Babilônia, que precisava de 2 juntas de bois para rasgar o tecido. E o tecido se rasgou de alto a baixo, indicando que o caminho para acessar Deus não precisava mais de intermediários, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e Ele nos proporcionou falar diretamente com o Pai através dele. E é isso que nós temos que carregar no nosso coração. Então não economize, irmãos. Não economize a oportunidade que você tem de falar com o Pai, porque não existe mais véu, não existe mais sacerdote. Você pode entrar no teu quarto e falar com aquele que vê em secreto. Ore, peça, mas agradeça. Ele está esperando por você essa noite. Amém? Vamos ficar de pé, irmão.